O Jornal Rio Doce está de volta. Algumas substâncias para atingir tecidos não têm regulamentação no Brasil. Essas substâncias, em grandes quantidades, podem ser cancerígenas. Uma pesquisa da USP fez uma comparação com as roupas produzidas no Brasil e na Espanha, país onde as regulamentações são mais rígidas. A pesquisa identificou substâncias cancerígenas em 48% das roupas produzidas no Brasil e na Espanha. O risco está na alta concentração de aminas aromáticas, presentes nos corantes. Em contato com as bactérias da pele, esses compostos químicos orgânicos podem ser decompostos e absorvidos. Tecidos sintéticos da cor rosa apresentaram os maiores níveis. A ideia inicial do trabalho era fazer uma comparação dos níveis dessas substâncias e a maioria das amostras aqui do Brasil ultrapassaram o limite permitido, que é de 5 miligramas por quilo de roupa. Os pesquisadores analisaram 240 amostras de roupas para grávidas, recém-nascidos e crianças de até 3 anos de idade, porque são grupos mais vulneráveis e propensos a reações adversas. Este oncologista explica que o contato com as substâncias químicas, especialmente a longo prazo, pode causar danos ao DNA e câncer. Uma das formas que o corpo acaba eliminando essa substância é pela urina, né? Então, esse contato com a bexiga, isso acaba irritando ali aquelas células da bexiga e aqui pode levar ao câncer de bexiga ao longo de uma exposição intensa e contínua ao longo de muito tempo. A presença de substâncias prejudiciais à saúde nos tecidos pode estar relacionada à falta de regulamentação da indústria têxtil. Ao contrário da União Europeia, o Brasil não tem uma lei específica que limite a utilização de produtos químicos na fabricação de roupas. A Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção disse em nota que o Brasil tem desde 2019 o Guia de Uso de Produtos Químicos Têxteis. A normativa orienta, mas não fiscaliza e nem pune as indústrias que descumprirem as regras. Um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional cria o Inventário Nacional de Substâncias Químicas. A autora do estudo aponta a necessidade de uma regulamentação, já que na loja o consumidor não consegue saber se aquela peça tem uma substância nociva. Quando existe uma regulamentação, a gente tem um controle maior, existe uma concentração máxima que não vai causar perigo para aquela população. Então, isso é muito importante. Não é tirar a fonte de exposição, mas regular para concentrações seguras. Confira agora o quadro de esportes com o apresentador Osmar Xavier. Um abraço para você, muito boa noite, Luana Freitas, e para quem está acompanhando o Jornal Rio Doce desta segunda-feira. Estamos chegando para falar de esporte e começamos com uma notícia triste para o torcedor democratense. Infelizmente, o Democrata deu adeus o sonho do acesso à Série C do Campeonato Brasileiro na próxima temporada. Jogando na capital de Goiás, em Goiânia, no Estádio Olímpico contra a equipe do Anápolis, na partida de volta, o Democrata foi superado pelo time daquele estado por 3-1. Depois de empatar a partida de ida por 0-0 em Valadares, a Pantera precisava triunfar, precisava vencer para poder seguir na disputa da competição. Até que começou bem a partida, dominando as ações no primeiro tempo, criou boas oportunidades, principalmente antes de tomar o primeiro gol. Depois veio o cochilo, o apagão, tomou 2-0, conseguiu diminuir ainda no primeiro tempo através de um golaço marcado pelo atacante Golderson, depois de roubar a bola do Stefano. Mas não foi suficiente, porque no segundo tempo o Democrata acabou não conseguindo criar boas oportunidades nem furar a boa marcação da equipe goiana. E no final da partida levou o terceiro gol de Vitor Hugo. O goleiro Glaicon ainda acabou ajudando muito, fazendo grandes defesas. O placar poderia ter sido ainda muito maior se não fosse o arqueiro democratense. Com o resultado, então, o Democrata está fora da próxima fase, que é a fase de oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Mas o time democratense já está garantido na competição para a próxima temporada. A classificação veio através do Campeonato Estadual de 2023. Com o Democrata eliminado, 2 times mineiros seguem na disputa ainda para tentar o acesso.
o Atlético de São João del Rei, que na primeira partida venceu o Brasiliense na Boca do Jacaré por 2-0, no estádio Joaquim Portugal, empatou sem gols e confirmou a sua vaga. Quem também segue na disputa é o Patrocinense, lá do Alto do Paranaíba, que empatou fora de casa por 0-0 contra o Brasil de Pelotas e venceu o time gaúcho por 2-1, jogando no Pedro Alves Nascimento. O time do Patrocinense vai ter pela frente a Portuguesa, que esteve no grupo da Pantera na primeira fase, então será o adversário na fase de oitavas de final. O primeiro jogo é em Patrocínio, o segundo é no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. Já o Atlético vai enfrentar o Camboriú de Santa Catarina, que passou pelo Maringá nas cobranças de penalidades máximas. Diferentemente do Patrocinense, o Atlético vai decidir dentro de casa, fazendo a primeira partida nos domínios do adversário. Então, o sonho do democratense é pensar na próxima temporada, é pensar primeiro no Campeonato Mineiro, que começa na reta final de janeiro, e depois tem de novo, então, a quarta divisão do futebol brasileiro para poder disputar. É a esperança para que no ano que vem a situação seja diferente e o time consiga fazer uma competição muito mais homogênea, mais equilibrada e com mais força para chegar na Série C. Saindo da Série D para falar da Série A do Brasileirão, os times mineiros entraram em campo neste domingo. O primeiro foi o Galo, que foi a São Paulo, no Morumbi, e bateu o tricolor por 2-0. Foi a primeira vitória do Galo no comando do técnico Luiz Felipe Scolari. Aliás, o Galo estava há 10 partidas sem conseguir triunfar na temporada. Uma sequência ruim que acabou culminando aí com uma boa vitória contra o São Paulo, às vésperas de decidir com o Palmeiras a vaga para a próxima fase da Copa Libertadores. Hulk marcou um belo gol logo aos 4 minutos do primeiro tempo. O segundo gol saiu através de cobrança de penalidade máxima convertida pelo argentino Pavon. O Cruzeiro recebeu o líder Botafogo no Mineirão e Belo Horizonte. O time que não teve Pepa na área técnica estava suspenso, dominou as ações, dominou o Botafogo, acabou fazendo com que o adversário líder da competição se sucumbisse dentro do Mineirão, mas não foi suficiente, porque o Cruzeiro não conseguiu converter as ações em gols para conquistar a vitória diante do líder da competição, mesmo tendo boas oportunidades, principalmente na reta final da partida. Placar final 0-0, Cruzeiro e Botafogo. Este foi o quarto jogo que o Cruzeiro jogou no Mineirão e ainda não venceu no estádio nesta temporada. Já o América jogou na Bahia contra o time da Boa Terra e de novo perdeu, desta vez 3-1 para o Bahia. Resultado este que acabou culminando com a queda do técnico Wagner Mancini. Não é mais comandante do Coelho. Wagner Mancini já estava há um bom tempo à frente do time americano. Não aguentou a pressão e também a diretoria, através do seu conselho deliberativo, Eudes Nascimento, que se pronunciou pela saída do técnico Wagner Mancini logo ao final da partida. Depois desta rodada do Campeonato Brasileiro, a classificação da competição para os mineiros, o Galo neste momento é o 10º colocado com 24 pontos ganhos, superando o Cruzeiro com a mesma pontuação na 11ª colocação com 24 também. E o América é o lanterna agora, com 10 pontos ganhos, vai ter que fazer um segundo turno perfeito se quiser permanecer na elite do futebol brasileiro na próxima temporada. É o que tínhamos de esporte hoje no Jornal Rio Doce desta segunda-feira. A gente volta na próxima, se Deus quiser. Abraço a todos. E a edição do Jornal Rio Doce vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.